Bom dia a todos, meu nome é Brenda Vieira Costa Fontes e hoje eu vou apresentar o trabalho que eu elaborei sobre a análise das tensões de cantoneiras de aço formadas a frio. Aqui tem os componentes do trabalho, o meu orientador do mestrado, Luciano Mendes Bezerra, e o professor Valdeir de Paula. O trabalho é composto por introdução, revisão bibliográfica, modelagem numérica, os resultados dessa modelagem numérica, as conclusões, referências e agradecimentos. Começando um pouco sobre a introdução, o aço é um material que vem crescendo muito seu consumo no Brasil. Ele apresenta diversas vantagens construtivas, velocidade de execução, obras mais rápidas, mais limpas, mais práticas. E dentro dos tipos de aço, os perfis formados a frio, ele está em grande utilização por ter tamanhos e formas diversas, ele é mais leve, mais elástico, e também é muito utilizado em obras de média e baixa magnitude, como habitações populares. Dentro dos tipos de ligações nas estruturas de aço, a conexão parafusada, ela é muito utilizada, principalmente pela sua praticidade na execução, montagem, desmontagem, não necessita de fonte energética e é mais resistente sob carregamento alternado. Um tipo de peça de aço muito comumente usada é a cantoneira, que ela é um perfil de conexão de vigas, lajes e pilares. Então, é uma peça extremamente usada no dia a dia de estruturas de aço. E quando uma peça não é conectada em todos os seus elementos da seção transversal e ocorre ruptura da seção líquida, existe um efeito shear lag que reduz a resistência dessa conexão. E é isso que o trabalho foca em estudar. Falando um pouco sobre a revisão bibliográfica, Paula, em 2006, ele fez um estudo experimental de 158 espécies de cantoneiras de aço formado a frio, focando nesse efeito shear lag. E ele identificou nos ensaios falha por ruptura da seção líquida, esmagamento combinado com rasgamento. E aqui nós podemos ver a cantoneira sendo ensaiada numa prensa eletromecânica de tração. Aqui nós temos a chapa de fixação, a cantoneira, um extensômetro, e aqui ele fez foi assim que ele fez todos os seus ensaios. Falando um pouco agora sobre Fauslakis, Raftiones e Avram, em 2017, eles também fizeram um ensaio semelhante com cantoneiras, e eles também fizeram uma análise numérica. E nessa análise numérica, eles encontraram 14 interações de contato, superfície entre as peças, e eles utilizaram os elementos sólidos C3D8R para as placas, os porcos, os parafusos e as arruelas, e o C3D8I para as cantoneiras. E aqui nós podemos ver o seu modelo numérico e a comparação dos resultados experimentais e numéricos, que dão um resultado muito próximo. Falando um pouco sobre a minha modelagem numérica, eu escolhi fazer uma modelagem simplificada, não colocando arruelas, não colocando o torque inicial, para ser realmente uma simplificação do modelo. E esse modelo foi calibrado e validado pelos ensaios experimentais de Paula, que eu mostrei anteriormente, foi utilizado o Abacus CAI, e os parafusos e as chaves de fixação foram utilizados o elemento sólido C3D8R, e a cantoneira foi utilizado o elemento sólido SC6R, que ele na biblioteca do Abacus, ele é como continuum shell, que ele é muito bom, principalmente para estudar esse acúmulo, esse pico de tensões nas bordas dos furos. Na modelagem, houve interação de contato com a formulação small sliding, com o método de discretização surface to surface e com a propriedade normal hard. E aí foi aplicado um método de análise estática implícita. Aqui nós podemos ver a cantoneira modelada, o parafuso e a chapa de fixação. Indo para os resultados dessa modelagem numérica, eu escolhi modelar duas cantoneiras. Uma com 3 furos em apenas uma linha de parafusos e uma com 6 furos em 2 linhas de parafuso. Nós podemos observar que, vendo a distribuição de tensões von Mises para a carga última, que seria a carga de ruptura da peça, o acúmulo de tensões ocorre no furo mais interno da primeira cantoneira e na segunda cantoneira também. A tensão máxima ocorre nos furos mais internos. A gente vai ver mais à frente a diferença da linha de cima e da linha de baixo.
Sobre a comparação da curva carga-deslocamento do numérico com o experimental, nós podemos ver que o ensaio experimental ele é um pouco mais flexível, ou seja, um modelo numérico ficou um pouco mais rígido do que na realidade. Isso pode ser justificado porque no modelo experimental há acomodação dos furos no ensaio, há um espaçamento entre o parafuso e o tamanho do furo, que a gente não colocou no numérico, por ser um modelo simplificado. Mas a gente pode observar que mesmo tendo essa diferença de deslocamento, a diferença de carga última é mínima, o que valida, de certa forma, o modelo. E aqui nós também podemos ver que para o segundo caso, a diferença também ocorre de deslocamento, mas de carga, aplicação de força é a mesma força aplicada. Comparando as deformações, tanto do numérico como do experimental, nós podemos ver que eles apresentam a mesma forma de deformação macro da cantoneira e nós validamos também o mesmo tipo de ruptura. Nós podemos ver que a ruptura é por seção líquida e nós conseguimos observar claramente que ocorre no mesmo local. Então, valida o modelo. Aqui no caso 2, também conseguimos observar o mesmo tipo de deformação, o mesmo padrão de deformação e o mesmo tipo de ruptura da seção líquida nos mesmos locais, o que valida o modelo. Falando um pouco sobre as tensões, eu fiz uma análise também da tensão no estado elástico da cantoneira, seria eu aplicando uma carga de 20 kN, e aqui a gente está analisando na cantoneira, na primeira cantoneira, nós vemos que o pico da tensão ocorre no terceiro furo, no furo mais interno, chegando a aproximadamente 150 MPa. E para a mesma carga aplicada, na segunda cantoneira, a maior tensão ocorre no furo inferior da primeira, da mais interno, que chega a aproximadamente 65 MPa, que é basicamente a metade, aproximadamente 50% da tensão da aplicada no primeiro, da tensão longitudinal no primeiro caso. Então, a gente consegue ver que com a segunda linha de furos, a distribuição de tensões cai pela metade. E nós conseguimos ver que a tensão é sempre maior no furo mais interno e mais próximo da borda. Falando um pouco sobre as conclusões, os perfis ensaiados eles foram bem representados pelos modelos numéricos, incorporando a análise de grandes deformações e grandes deslocamentos, simulando adequadamente essas tensões surgidas nas árvores dos furos das cantoneiras, que são valores compatíveis com o comportamento macro da carga deslocamento das cantoneiras analisadas, como nós podemos ver nas imagens anteriores. No caso, com uma linha de parafuso, o orifício mais interno da cantoneira foi o primeiro a atingir a resistência última da peça. Já no caso, com duas linhas de parafuso, o orifício mais interno e mais próximo da borda foi o primeiro a atingir essa resistência última. Isso ocorre porque a linha de furos mais próxima da extremidade livre apresenta menor rigidez e maior deformabilidade, absorvendo assim a maior tensão. No caso da deformação elástica, o aumento do número de parafusos aumenta a distribuição das tensões em cada furo, reduzindo assim a tensão máxima. Com o aumento da segunda linha, teve uma redução de aproximadamente 50% da tensão nos orifícios das cantoneiras. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Gostaria de agradecer à Universidade de Brasília pelo apoio à pesquisa e muito obrigada a todos por assistirem e acompanharem minha apresentação. Obrigada.